Olá, eu começo o programa perguntando a você, quem que você acha que intercede por nós no céu, quando oramos a Deus, entre Deus e o ser humano? Tem dois textos na Bíblia que apresentam duas pessoas da Trindade. Quando a gente lê 1 Timóteo, no capítulo 2, o verso 5, diz o seguinte: pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus. De acordo com Timóteo, 1 Timóteo, Jesus é o nosso intercessor. Agora, a gente volta alguns livros atrás, quando a gente vê em Romanos, capítulo 8, verso 26, diz o seguinte: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Afinal, é o Espírito Santo ou Jesus que intercede por cada um de nós? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já começamos o programa Na Mira da Verdade. É um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. E a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Estamos em conexão com os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Estamos em conexão com você, internauta, que está acompanhando aí ao vivo pela internet a programação da TV Novo Tempo. Estamos em conexão com você que está assistindo-nos através do seu televisor, seja em um canal aberto, seja em uma TV por assinatura, seja por parabólica, onde quer que você esteja, sinta-se abraçado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E esse programa é um programa em que você pergunta suas dúvidas bíblicas, teológicas, e elas devem ser respondidas à luz da palavra de Deus. E uma pessoa está na mira e tem que responder baseando-se na palavra de Deus. Professor Leandro Quadros. E aí, meu amigo? Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, meu amigo. Graças a Deus. Preparado para ser metralhado? Pois eu acho que sou preparado. Vamos ver. Porque as perguntas não param de chegar e são muitas. Muitas perguntas. Vamos ver como é que você sai. Pois olha, Tito, nós ficamos felizes porque recebemos, não é, amigo, entre 1.000 e 1.300 perguntas por programa. Agora, a gente fica com pena por não poder, obviamente, responder nem 1% delas. Mas estamos fazendo o possível, amigo telespectador e ouvinte, para atendermos a você, tá bom? Então não desanime de enviar as suas perguntas, como sempre diz o Tito. Eu vou mandar rapidamente alguns abraços. O primeiro vai para a Maria Aparecida Batista. Ela é mãe do Valdemir e ele está aqui conosco hoje assistindo nossos estúdios o programa. Essa irmã mora em São Martinho do Rio Pardo, Minas Gerais. Deus abençoe a você, minha irmã, e obrigado por acompanhar o nosso programa. Um abraço também para a família, não é? Do Valdemir, a Dilza e os filhinhos Gustavo e Mirela, de São Caetano do Sul, São Paulo. Deus abençoe a vocês. E o nosso amigo Valdemir manda um abraço também para os seus colegas de trabalho da GM em São Caetano, uma equipe chamada Time 10. Que Deus guarde a todos. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm tido para com o trabalho da TV Novo Tempo. Muito bem, professor. Para você participar do programa, você pode mandar suas dúvidas por SMS. O número é 12 981510101. Você manda sua pergunta, eu recebo aqui na hora. Ou então pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e ainda pelo nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Essa pergunta que nós vamos abrir o programa, ela veio pelo nosso blog. Quem mandou foi o Rildo, de Belém, lá no Pará. E ele perguntou assim: quem é hoje o nosso intercessor junto a Deus? De acordo com 1 Timóteo 2,5, diz que Jesus, só que em Romanos 8, 26 e 27, diz que é o Espírito Santo. Afinal, professor, quem intercede por nós, as nossas orações, que chega até o trono de Deus, passa por um intercessor no céu. É Jesus ou o Espírito Santo?
Pergunta interessante. E a resposta a essa pergunta vamos obter quando entendermos que o papel de intercessão de Cristo é um e o papel de intercessão do Espírito Santo é outro. Por exemplo, em que sentido Cristo é chamado de único mediador entre Deus e os homens? Ele é o ser responsável para, na presença de Deus, garantir perante todo o universo, obviamente, demonstrar perante todo o universo que Deus perdoa o ser humano. Então, Cristo é o nosso intercessor por ele ser o representante da humanidade perante a divindade e porque a presença de Cristo no santuário celestial garante o perdão dos nossos pecados. Deste modo, quando lemos Hebreus 8, 1 e 2, percebemos que quem está junto ao Pai, nesta função de intercessor, é Cristo, porque Ele é o sumo sacerdote, aquele que se encontra ao lado de Deus, Pai, né? Hebreus 8, 1 e 2 diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Quem está ao lado de Deus Pai é Jesus Cristo, na sua função sumo sacerdotal. Nesta função sumo sacerdotal, ele é o nosso intercessor e, ao mesmo tempo, é o nosso juiz. Então, Cristo efetua a intercessão no sentido de nos garantir o direito ao perdão dos nossos pecados. Já a intercessão do Espírito Santo não é esta, ela é diferente. Aqui em Romanos 8, 26, se você perceber o final do versículo, querido irmão, você perceberá que esta intercessão do Espírito tem a ver com nossas orações, não com o nosso perdão diante de Deus Pai. Romanos 8, 26 diz assim: Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Em que contexto o Espírito intercede por nós? No contexto de perdão de pecados ou no contexto de ajudar-nos em nossas orações? É essa a segunda opção, de acordo com o contexto. O texto fala assim que nós não sabemos orar como convém. A nossa natureza pecaminosa tem a tendência a pedir as coisas erradas. E para nos ajudar, o Espírito Santo acaba nos ajudando a expressarmos a Deus aquilo que realmente precisamos. Então, essa ajuda do Espírito para tornar nossas orações acessíveis, diríamos assim, esta ajuda vem do Espírito Santo. Mas ela não é a mesma intercessão de Cristo para nos tornar purificados dos nossos pecados. Deste modo, concluo a resposta dizendo o seguinte: a intercessão de Cristo existe para garantir o perdão dos nossos pecados. A intercessão do Espírito, que ele não está presente, diríamos assim, diretamente no céu, está aqui na terra. A intercessão do Espírito diz respeito à maneira de nós orarmos. Ele intercede nos ajudando a nos expressarmos diante de Deus da maneira que nós realmente precisamos. E por isso não há contradição alguma entre 1 Timóteo 2,5 e Romanos capítulo 8, verso 26. Ok, professor. Muito bem, o programa está apenas começando. Você pode participar mandando suas perguntas para a gente. Não perca tempo aí, você tem várias formas de participar. Como, por exemplo, o Jefferson Marques, que mandou a pergunta dele pelo nosso Facebook. facebook.com/... o nosso Facebook, facebook.com/namiraNT, não é? namiraNT. Isso mesmo. Rapaz, é tanto endereço aqui que cada hora eu vou ficar louco, viu? Tem da rádio, tem da TV, mas estamos aí. O Jefferson, então, mandou a seguinte pergunta. Gostaria de saber se em Êxodo 12:16 há apoio para a guarda do domingo. Como fica essa questão de dia de guarda, além do sábado? Pois, segundo esse texto, o primeiro dia da semana também deveria ser guardado pelos israelitas. Vamos ler o que está escrito lá em Êxodo
12:16, que diz o seguinte: no primeiro dia e também no sétimo, façam uma reunião para adorar a Deus. Nenhum trabalho será feito nesse dia e não será para preparar comida. Professor, esse é um texto que nós podemos entender que o domingo também é um dia santo? De maneira alguma. Mas por que não? Porque Vê está isso dizendo no aqui, texto. o primeiro e o sétimo, não trabalharás? Ver isso no texto é fazer uso da imaginação humana e Mas não do por texto quê, bíblico. meu amigo? Vamos ver lá. Porque o verso 17, Tito, fala claramente em que contexto o primeiro dia que é mencionado, ó. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis os asmos. Ou seja, a celebração no primeiro dia era anual, relacionada à Páscoa e aos pães asmos. Quando eles comiam os pães asmos, pães sem fermento, eles estavam recordando do momento duro que eles tiveram na escravidão egípcia. Observar o domingo como dia santo nem cogita na mente dos israelitas. Até porque, o quarto mandamento da lei de Deus é muito claro. Em Êxodo 20, verso 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. É claro que algumas festividades que tinham o objetivo de apontar para Cristo ou para aspectos da salvação, eram celebradas em qualquer outro dia da semana. Agora, o único dia santificado e abençoado por Deus, de acordo com Gênesis 2, 1-3, é o sábado. Por isso, usar esse texto para se referir ao domingo, sinceramente, a pessoa está desrespeitando o texto bíblico que nem sonha em dizer esse tipo de coisa. Muito bem, professor. Muito bem, a próxima pergunta chegou pelo nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Quem mandou foi a Jaqueline de Goiânia e ela diz o seguinte: professor Leandro, como a igreja vê o assunto de Ministério de Libertação? Uma pessoa, só um minutinho que estão tentando ligar aqui. Uma pessoa em que algum espírito do mal que o acompanha, mas não necessariamente que o espírito se manifeste, é preciso passar por uma libertação? Ou quando a pessoa está com Deus, isto já é automático? Tenho essa dúvida sobre esse assunto, pois a princípio não acreditava, mas conheci uma pessoa que tinha um espírito de adultério, não conseguia ficar sem trair, passou por esse ministério da libertação e foi curada. Hoje vive livre desse problema. A Bíblia nos orienta alguma coisa sobre essa questão da libertação? Será que o ser humano ele pode estar possuído sim por um demônio e este estar atrapalhando a sua vida e fazendo-o pecar em determinada coisa, por exemplo? Como foi o exemplo que ele deu aqui? Veja bem, meu querido irmão, eu não vejo na Bíblia nada na Bíblia que ensine a existência do chamado espírito do adultério. Por quê? O demônio, quando ele possui uma pessoa e a pessoa dá a brecha, o demônio ele não pode obrigar a pessoa a adulterar, né? O diabo nos tenta de formas externas, internas, e não precisa a pessoa estar possessa para cair no adultério. Por quê? Infelizmente, o ser humano tem uma natureza débil, pecaminosa e propensa para o mal, propensa para o pecado sexual. Então, eu acredito que esta pessoa, a princípio, experimentou essa libertação por sugestão mental, pelo trabalho até mesmo espiritual que pode ter sido feito para ajudá-la. Agora, dizer que um demônio estava obrigando a adulterar, eu particularmente não creio nisso, não vejo isso na Bíblia, Eu vejo, por exemplo, em Gênesis 3, Satanás, ele seduz Eva para comer do fruto proibido. Agora, ele não pegou o fruto proibido e empurrou ela abaixo nela, Então, eu não acredito nisso. E 1 João 5,19 diz assim, sabemos que se somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. É óbvio que uma pessoa pode, mesmo tendo aceitado o evangelho, ela pode abrir uma brecha e permitir que o diabo a use em alguma circunstância. Agora, ser possuída,
tendo aceitado a Cristo como Salvador e estando no íntimo relacionamento com Ele, isso é inviável. Então, eu creio que, na verdade, se a pessoa não consegue parar de adulterar, o problema maior relacionado a ela é questões assim de ordem psíquica, né? Então, muitas vezes, o pecado sexual está ligado a sentimentos de abandono muito fortes que a pessoa experimentou na infância, na adolescência. Então, é importante tratar isso, né? Ir, obviamente, à palavra de Deus, buscar o poder em Cristo, porque sem Ele não há libertação de pecado nenhum, mas também buscar uma ajuda psicoterápica para poder entender, a pessoa poder aprender a encontrar amor de outras formas que não seja no sexo ilícito. Agora, com relação a se libertar de um espírito imundo, porque pode acontecer assim, de uma pessoa estar possuída pelo demônio, não é isso? Não acontece? Sim. Existe sim na igreja esse ministério de libertação, ou não é um ministério, mas que a pessoa poderá ser liberta, com certeza, não é isso? É, a pessoa possuída pelo diabo, sim. Aí é uma outra história, né? Então, a pessoa possuída, é óbvio que ela precisa de um trabalho espiritual em favor dela, né? Agora, no caso, uma pessoa que não é possuída, eu falei de uma pessoa que não é possuída, né? Então, no caso, uma pessoa possessa, é óbvio. Agora, é muito importante que os irmãos de outras igrejas tenham uma coisa em mente. Esse procedimento de muitas igrejas que separam um culto inteiro só para ficar dialogando com o demônio, isso aí é uma coisa totalmente errada e perigosa. Por quê? O demônio não tem que ter direito de falar no culto. Se uma pessoa é possessa num culto, os diáconos ali, os líderes, ou presbíteros, ou anciãos, têm que retirar a pessoa do culto, orar, né, cantar hinos próximo a ela para expulsar aquele espírito mau e não permitir que o diabo dite a forma como o culto deve ser conduzido. Ou participe no culto, não é isso? Exato. Eu não acredito nesse tipo de culto em que o diabo fala mais do que a palavra de Deus. Para mim, esse culto não é de Deus. Muito bem, professor. É importante a gente falar isso porque existe uma forma que é apresentada totalmente errada. Ele não tem que ter direito nenhum de falar num culto. Se tem uma pessoa que passou a ser possessa naquele momento, que ela saia do templo ali e lá os irmãos vão se reunir com ela e expulsar o demônio. Mas que ele não participe e atrapalhe o culto, não é isso, professor? É isso aí, meu amigo. Muito bem, muito bem. Eu queria agradecer muito a sua participação. Você que está mandando sua pergunta, você meu irmão da Igreja Católica, você meu irmão da Igreja Presbiteriana, das igrejas pentecostais de modo geral, que participam no programa, da Igreja da Assembleia de Deus. Muito obrigado pelo carinho da participação de cada um de vocês. Nós recebemos as perguntas das mais diversas denominações religiosas e o objetivo justamente é esse, é nós estudarmos a palavra de Deus. Não é a opinião da TV Novo Tempo, não é a opinião do professor Leandro Quadros, nem da Igreja Adventista, mas sim o que a Bíblia tem para nos apresentar. Por isso que eu sempre falo a você, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e nós vamos tentar responder, ou vamos responder baseando-se na palavra de Deus, tá bom? Essa pergunta chegou do Luiz Paulo, ele é católico e ele tem uma pergunta, ele dizendo aqui: se Maria, mãe de Jesus, não está no céu, como que ela apareceu em Fátima e fez várias recomendações aos pastorinhos? Existe alguma coisa na Bíblia onde diz que Maria está no céu ou não está no céu? E essa suposta aparição, a gente tem alguma base bíblica para isso? Vou ler primeiramente um texto. Em Atos 1, 9 a 11, querido telespectador e ouvinte, percebemos que Jesus, após concluir o seu ministério, ele retorna aos céus. Em Atos 1, 9 a 11 é descrita a ascensão de Cristo aos céus. E depois que Cristo sobe aos céus, Atos 1, 14 nos informa que Maria permanece aqui na terra, permaneceu aqui na terra. Então o texto diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, por esse texto, nós não temos indicação alguma de que Maria tenha ascendido aos céus. Considerando que Maria não ascendeu aos céus, e considerando 1 Timóteo 2,5, que há um só intercessor entre Cristo e os homens, eu não tenho medo e receio de afirmar que estas supostas aparições não foram de Maria. Foram sim de algum demônio personificando Maria. Os demônios personificam espíritos, né, e aparecem em centros espíritas.
De acordo com a Bíblia, isso é possível, não é? Por isso que em Deuteronômio 18, 10 a 14, Deus abomina a consulta a mortos, até mesmo porque a Bíblia ensina em Eclesiastes 9, 5, 6 e 10 que os mortos não sabem coisa nenhuma porque estão num estado de total inconsciência. Se de acordo com a Bíblia eles estão num estado de total inconsciência e se na Bíblia não há indicação de que Maria tenha subido aos céus, é óbvio, Satanás está se aproveitando, não é, da boa fé, da dedicação dos irmãos católicos e está usando-se de um recurso sobrenatural para parecer que é Maria. Então temos muito cuidado porque essas aparições não possuem embasamento bíblico algum e nós cristãos que temos a Bíblia como única regra de fé e prática e a colocamos acima da tradição da igreja, nós precisamos crer na Bíblia e crer na doutrina bíblica quanto ao estado do homem na morte. Então, se Maria já descansa em Cristo, é óbvio, ela não pode aparecer a ninguém. Ok, professor, muito bem. Essa próxima pergunta, já estou até abrindo o texto bíblico aqui, ela chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Gentile Veletim e ele diz o seguinte: estou com uma dúvida. Em Efésios 6:12, ou melhor, estou com uma dúvida em Efésios 6:12. Eu aprendi que Satanás está limitado a esse planeta, depois que Jesus morreu na cruz. Então, como explicar, em resumo, que a nossa guerra é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais? Vamos ver o que está escrito em Efésios 6:12, onde ele está argumentando a questão. Efésios 6:12 diz o seguinte: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo da escuridão. Ora, de acordo com esse texto aqui, embora esteja na linguagem de hoje, a nossa luta, o que ele está perguntando aqui é o seguinte: nós aprendemos que Satanás ficou limitado ao céu na cruz. Mas esse texto dá a entender que a nossa luta contra os principados e potestades são lá do céu. Como é que é isso? Na verdade, o texto tem mais o propósito de falar da origem celestial desses seres demoníacos do que de um lugar de habitação deles. Ok. Né? Então, Tito, quando o texto fala que nós lutamos contra forças espirituais do mal nas regiões celestes, quer dizer que esta é a origem deles. Agora, de acordo com Apocalipse 12, verso 12, né, a morada desses seres demoníacos após a rebelião deles do céu é aqui o planeta Terra. Né? Então, eu vou ler aqui o verso 12 que vai ajudar o nosso telespectador. Por isso festejai os céus e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, o inimigo, juntamente com seus demônios, desceram à terra. E por isso Efésios 6:12 fala mais da origem celestial desses seres do que, na verdade, de uma habitação deles nos céus. Muito bem. Próxima pergunta chegou por SMS. Quem mandou foi o Lindon Johnson. Ele é de Caruaru, Pernambuco. E ele queria saber o seguinte: se em profecia um dia é um ano, por que o milênio só tem 1000 anos literais? E aí, professor? O próprio milênio também está lá no livro de Apocalipse, sendo apresentado lá no livro de Apocalipse. E a gente sabe que em profecia, onde fala ali em Apocalipse, tal, um ano representa um dia. Não é isso? Uhum. Então, os 1000 anos literais serão... um dia representa um ano, né? E os 1000 anos, então, como é que seria? Primeiramente, querido telespectador, um dia profético representa um ano. Ou seja, quando você percebe um dia sendo descrito numa profecia, como por exemplo, a profecia diz assim, de Daniel 8,14, às 2300 tardes e manhãs, após isso, o santuário será purificado. Você percebe que esta é uma profecia de tempo profético. Então, a purificação do santuário celestial envolve um processo muito mais amplo do que 2.300 dias literais. Então você percebe que o propósito do autor em Daniel 8,14 é dizer 2.300 anos, certo? No caso do milênio,
ele não se refere a um período de tempo profético. Se encontra num livro profético, mas ele se refere a um período de tempo real. Por quê? Aqui menciona que o milênio, em Apocalipse 20, ele separa duas coisas, duas fases da ressurreição. A ressurreição dos justos, que ocorre antes do milênio, por ocasião da volta de Cristo, e a ressurreição dos ímpios, que ocorre depois do milênio. Aqui não tem um propósito de dar um significado simbólico ao período do milênio, porque os 1000 anos são mencionados como período de intervalo entre as duas grandes ressurreições. Então, num texto que é profético, falando do futuro, o tempo do milênio não é mencionado aqui de forma profética, ele é mencionado de forma literal, porque ele está mencionando que ele é um espaço de tempo entre dois eventos totalmente literais, que são a primeira e a segunda ressurreição. Então, diferencie um tempo profético de um tempo literal mencionado num texto profético. Sendo que o milênio é mencionado juntamente com duas ressurreições, a ressurreição dos justos e dos ímpios, é claro que o período aqui, o texto tem o propósito de falar que o período é literal. Então, essa confusão não deve ser feita, porque senão você não vai compreender a real mensagem de Apocalipse 20. Muito bem, professor. Nesse momento eu queria apresentar para você aqui a revista Verdades para o Tempo do Fim. Essa revista é um curso bíblico com 16 lições que apresentam a Bíblia de uma maneira muito interessante para os dias em que a gente vive. Para você ter essa revista na sua casa, basta você acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver que lá no nosso blog tem a imagem dessa revista. Se você clicar em cima dela, você vai ser direcionado para um lugar para você preencher os seus dados postais para que ela chegue gratuitamente aí na sua casa. É um presente nosso para você, já há muito tempo que apresentamos e mais de 300 mil pessoas já estudaram, já pediram essa revista e você também pode tê-la em sua casa sem pagar nada. Peça agora mesmo. Acesse lá o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade e você vai receber a revista Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? Lembrando que você tem que clicar na imagem da revista, não onde você faz a pergunta para a gente, tá? Basta clicar na imagem que você vai ser direcionado para preencher os seus dados postais. O nosso tempo está correndo, nós temos que ir para o intervalo. Aproveite o intervalo, formule a sua pergunta, manda para a gente, mas não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9 horas e 34 minutos, estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo. Esse é o programa Na Mira da Verdade. Se você está zapeando seu televisor e caiu aqui na Novo Tempo, esse é um programa em que você pergunta, nós estamos ao vivo, você pode perguntar e nós temos que responder baseando-se apenas na palavra de Deus. E tem uma pessoa que está na mira, porque ela sim que tem que responder de acordo com a Bíblia, professor Leandro Quadros. Para você participar do programa, basta você mandar a sua pergunta por SMS. O número é 12 98151 0101. 12 98151 0101. Você manda sua pergunta, eu recebo aqui na hora. Ou então pelas redes sociais, pelo Facebook namiradaverdade.nt, pelo Twitter @namiradaverdade e no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Lá no blog, além de você poder mandar a sua pergunta, você vai ver que quando você entra no nosso blog ali, deixa eu ver se o nosso câmera consegue pegar aqui e mostrar para eles, para os nossos telespectadores. Quando você entra no nosso blog, você vai ver ali dizendo que o programa está no ar, está ao vivo. Deixa eu entrar aqui para a gente ver, está no ar e você tem aonde fazer as suas perguntas. Ela chega na hora para a gente aqui, ó. Deixa eu mostrar para você aqui qual que é o nosso blog. E lá no nosso blog, além de você... Vamos ver se está conseguindo pegar aqui? Isso, olha aqui, ó. Quando você entra no blog, logo mais aqui você pode pedir o curso bíblico, clicando na imagem, mas você vai ver aqui, ó, dizendo que o programa está no ar. E aqui você preenche
os seus dados e ela chega para a gente aqui na hora, tá bom? Mas no nosso blog, além de você mandar suas perguntas para a gente, você pode usá-lo como um centro de pesquisa, porque nós postamos aqui os mais diversos assuntos que apresentamos aqui no programa Na Mira da Verdade. Assuntos com mais profundidade. Se você quer saber sobre o sábado, se você quer saber sobre a imortalidade da alma, se você quer saber sobre justificação pela fé, enfim, o que você quiser, pode acessar o nosso blog e usar como um centro de pesquisa, além de todos os vídeos dos programas que nós postamos lá diariamente. Então você tem todos os programas anteriores para você aprender mais. Se de repente uma dúvida que você tem não foi atendida no programa de hoje, quem sabe no programa passado ela foi atendida, né? Então acesse lá, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Na semana passada, professor, nós deixamos uma pergunta em aberto porque não deu tempo. Quem mandou foi o Misael, que ele é de Belo Horizonte, e a pergunta dele agora foi resgatada aqui e você está na mira. Ele disse o seguinte: de acordo com os judeus messiânicos, o termo transladar não significa ser levado ao céu, mas sim ser levado de um lugar para o outro. Inclusive para eles, Enoque, Moisés, Elias estão mortos como os outros. Quem está com a razão, visto que os judeus receberam os oráculos de Deus? De acordo com os judeus, transladar, professor, não é ser levado ao céu. Então, se Elias foi transladado, se Enoque foi, Enoque foi transladado, Elias, enfim, como é que é isso, meu amigo? Quem está certo agora? Se os judeus receberam os oráculos de Deus? Realmente os judeus receberam os oráculos de Deus. Jesus fala em João 4:22 que a salvação vem dos judeus porque eles receberam os oráculos de Deus para transmitir a toda a humanidade, e a igreja cristã é uma continuação deste povo de Deus. Agora, isso não significa que eles têm toda a verdade, não é? Por exemplo, muitos judeus não creem na doutrina da Trindade. Então, por isso, nós vamos agora negar a doutrina da Trindade, que é clara nas Escrituras? Não vamos fazer isso, não é? Então, a questão do termo trasladar significar ir de um lugar para outro, não vejo cabimento nenhum nesse tipo de afirmação, porque o trasladar não está se referindo a ir para o céu, mas se o termo trasladar significa ir de um lugar para outro, esse de um lugar para outro pode ser para o céu. E por que não? Se o texto bíblico está dizendo isso, né? Então, quem lê Gênesis 5:24, não tem como ter dúvidas disso. Lógico, o termo trasladar quer dizer de um lugar para outro. Agora, de qual lugar para outro? Do céu da terra para o céu. Então, esse comentário, não vejo sinceramente lógica nesse comentário, né, de que não pode se referir a uma trasladação celestial. Olha, o texto é tão claro: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ora, se Deus tomou Enoque para si, é óbvio que o trasladar foi da terra para o céu. Não foi de um lugar, simplesmente de um lugar da terra para outro, né? E quando você vai aqui para o livro de Hebreus, nós vemos aqui mais algumas coisas importantes sobre esse assunto. Vou achar para você aqui um texto. Hebreus capítulo 11. Vamos ver aqui o versículo... Deixa eu ver um versículo que fala aqui também de Enoque. Como eu estou com uma Bíblia nova sem ser sublinhada, então alguns versículos eu não lembro assim, mas eu vou achar aqui. Então, meu amigo, não há, assim, lógica para dizer que de um lugar para outro não signifique, na verdade, da terra para o céu, não é? Então, é óbvio que, se o texto diz que Deus o tomou para si, então esse texto está indicando que realmente ele foi para o céu. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto paralelo. Hebreus 11:5, realmente. Diz assim, ó: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus.
Então, o termo trasladação, significando ir de um lugar para outro, se refere sim a ir para o céu, porque o texto fala que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Por isso, este comentário, negando, não é, a trasladação de Enoque e de outros personagens bíblicos, é um comentário com muito respeito que está mais por fora do que arco de barril. Muito bem, professor. Muito bem. Esse SMS acabou de chegar aqui. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa. O Felipe Cesarino, de Pindamonhangaba. A sua pergunta está na mira. E ele diz o seguinte: boa noite, irmãos. Sigo a mesma fé, Jesus Cristo, que os irmãos. Porém, tenho uma dúvida. Nos tempos dos apóstolos, existia apenas o Templo Sagrado de Jerusalém. E nos dias atuais, existem várias placas denominacionais, com várias doutrinas e costumes. Algumas igrejas interpretam de uma forma, outras de uma outra maneira. Quando a igreja genuína for salva para as moradas que ele está preparando, mediante as escrituras sagradas, ele vai olhar para as placas das igrejas e suas interpretações ou para a fé que viveram em seu Filho Jesus Cristo? Afinal de contas, professor, não é uma placa de igreja que irá salvar um povo, mas é a fé em Jesus apenas? Vou ler aqui um texto que vai ser importante para esse nosso irmão, que se encontra esse texto em João capítulo 10, verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Veja, realmente, Cristo deseja reunir um povo para prepará-lo para a volta de Cristo. Isso independente de placa de igreja. Agora, perceba também no texto que o objetivo de Cristo não é que a pessoa fique sem uma igreja para congregar. Ele quer reunir outras para fazerem parte do aprisco dele, para que haja um rebanho e um pastor. Em Apocalipse, capítulo 18, verso 4, há um convite de Deus para os seus filhos nos últimos dias. Ele convida seus filhos para saírem de toda a confusão religiosa e seguir a Jesus Cristo pela fé e seguir as orientações da palavra de Deus. É um convite que Deus faz em Apocalipse 18, 4, para os seus filhos abandonarem a chamada Babilônia. Babilônia, ali a Babilônia espiritual, se refere a toda a confusão religiosa que há no mundo. Agora, Deus continua. Deus pede para o seu povo sair de Babilônia, mas ao mesmo tempo formarem um povo que se prepare para a volta de Cristo. Por quê? Porque o povo de Deus está presente em todos os lugares. Agora, isso não significa que todos os lugares, por terem uma placa de igreja ou por falar em Jesus, estão, na verdade, ensinando todas as verdades bíblicas. Por isso, eu vou dar umas dicas para você, meu irmão, em relação a este assunto. Como você pode escolher uma igreja para você frequentar? Afinal, de acordo com Hebreus 10, 25, nós não devemos deixar de nos congregarmos, como é costume de alguns, diz o texto. O texto até diz, quanto mais se aproxima o dia da volta de Cristo, mais importante ainda é nos reunirmos como igreja para nos fortalecermos mutuamente e nos prepararmos para a volta de Cristo. Você precisa avaliar uma denominação religiosa segundo os critérios bíblicos. A primeira característica que você deve considerar numa igreja é essa de João capítulo 13, verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Primeiro ponto, os filhos de Deus, o povo de Deus é identificado pelo amor às pessoas. Agora, o amor não é o único critério. Além do amor, nós precisamos escolher uma igreja, obviamente, que ame o próximo, que queira realmente restaurar no próximo a imagem do Deus Criador, mas também precisamos de uma igreja comprometida com as verdades da Bíblia. Por quê? Porque Apocalipse capítulo 14, 12 fala assim, aqui está a perseverança dos santos são crentes, não é, convertidos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, mesmo que os filhos de Deus estejam em todos os lugares do mundo, em todas as igrejas, este critério de nos reunirmos entre um povo que
obedece aos mandamentos de Deus, mesmo com a sua natureza pecaminosa, obviamente, mas que respeita a lei de Deus e busca viver dentro dos padrões de Deus pela fé em Cristo, este é um caminho a escolhermos. Agora, uma denominação religiosa que desrespeita a lei de Deus, que pisa na lei de Deus, que vive aí dizendo que a lei de Deus foi abolida, que menospreza o aspecto moral da lei de Deus, isso é muito perigoso e devemos considerar esse tipo de coisa. Muito bem, professor. Agora aqui no programa Na Mira da Verdade, você fica com o momento da mentira. Vi esses dias em alguns livros uma acusação feita ao povo milerita. Quem eram os mileritas? Os mileritas eram seguidores do pregador batista Guilherme Miller, que anunciou um período para a volta de Cristo. Os mileritas eram cristãos devotos de várias igrejas cristãs e eles, quando creram na pregação de Guilherme Miller, eles acabaram aceitando a pregação dele sobre a volta de Cristo e uma data que um milerita, Samuel Snow, estabeleceu para o retorno de Cristo como sendo 22 de outubro de 1844. Ao eles crerem na segunda vinda de Cristo, obviamente Jesus não veio naquele momento e eles tiveram um grande desapontamento e deste grupo de mileritas surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O detalhe é que alguns têm alegado em seus livros sobre seitas que os mileritas usaram chamadas vestes de ascensão, ou seja, eles se vestiram todos de branco para aguardar a Jesus arrebatá-los até o céu. Eu quero lhe dizer que essa história das vestes da ascensão é uma baita de uma mentira. E por que é uma baita de uma mentira? Porque foram jornais seculares da época dos mileritas que espalharam esta lenda. E sabe qual é o mais triste? É que muitos cristãos, ao invés de conferirem esta informação histórica, eles ficam pegando essa informação ridícula e espalhando por todos os livros sobre seitas para poder falar mal do adventismo e falar mal dos mileritas. Ainda bem que pelo menos uma pequena minoria dos críticos já viu esse erro. Por exemplo, Karl Van Balen, que escreveu o livro O Caos das Seitas, mesmo falando um monte de besteira sobre os adventistas, pelo menos ali ele reconhece que a questão das vestes de ascensão era uma mentira feita pela imprensa secular. E é uma pena que muitos cristãos prefiram crer numa mentira da imprensa secular da época, ao invés de se aprofundarem no assunto e não ficarem difamando pessoas que não estão mais vivas para se defenderem. Então, meu amigo, cuidado com o tipo de livro que você lê. Você que escreve, cuidado com o tipo de fonte que você utiliza. Vá a fontes primárias para você não escrever inverdades e dar falso testemunho contra o seu próximo. Para você participar do nosso programa, você pode mandar suas perguntas, suas dúvidas para o nosso SMS. O número é 12 981510101. Você manda, eu recebo aqui na hora. Ou então, você pode mandar pelas redes sociais. Você que é um internauta, que está sempre aí com um laptop na mão, ou então está com seu tablet, seu smartphone, acessa sempre as redes sociais. Nós também estamos no Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Facebook, e pelo Twitter, @namiradaverdade. E ainda é o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Essa chegou pelo nosso Facebook, quem mandou foi o Wellington Conde, e ele diz o seguinte: pesca minha pergunta, Tito, por favor. Sua pergunta foi pescada. É o seguinte: haverá um lago de fogo, ele pergunta, haverá um lago de fogo parcial antes do milênio? Porque em Apocalipse 19, 20 e 21 diz que a besta e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo, enquanto que o restante dos ímpios foram mortos com a espada que sai daquele que está montado no cavalo branco. Só que lá em Apocalipse, depois no capítulo seguinte, né, no capítulo 20 de Apocalipse, 20:10, diz o seguinte: aí o diabo que os havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E com isso, ele está querendo entender, professor, se haverá um lago de fogo antes
do milênio. Sim, de acordo com 2 Pedro 3, verso 10, aqui o texto diz assim, ó. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, existem realmente dois lagos de fogo. Um lago de fogo na segunda vinda de Cristo, que vai o quê? Consumir e destruir a terra, né? Vai purificar a terra com fogo para que Deus possa recriá-la. Este é o lago de fogo, a primeira parte, não é, dele, onde ímpios serão obviamente destruídos. E o segundo lago de fogo, depois do milênio, virá para aí sim castigar aqueles que serão ressuscitados após o milênio. E depois, obviamente, esse lago de fogo será totalmente apagado. Então só para a gente entender, professor, já que vai haver isso, quem vai ressuscitar na segunda ressurreição? Até mesmo esses que foram jogados nesse lago de fogo? Sim, pelo seguinte, a terra se transformará num lago de fogo quando Cristo voltar, não é? Então, obviamente, os ímpios serão destruídos pelo resplendor. Mas esse não é o inferno, então, como podemos dizer? Não. É o lago de fogo que a glória de Deus lança sobre a terra, destrói os ímpios. Esse fogo purifica este planeta. O planeta permanece aí em caos, destruído por 1000 anos. Depois dos 1000 anos, Deus vai reconstruir o planeta. E depois do milênio, de acordo com Apocalipse 24:6, ocorre a ressurreição dos ímpios, que foram destruídos por ocasião da segunda vinda de Cristo. E aí a ressurreição dos ímpios é para o castigo no lago de fogo, onde Satanás também será lançado. Então, há dois lagos de fogo, realmente não há uma contradição em relação a isso, porque 2 Pedro 3,10 fala que a terra virará um lago de fogo, né? Ok, muito bem. A próxima pergunta chegou pelo nosso Twitter. Quem mandou foi o Marcelo Della Mata e ele pergunta o seguinte: se quando morremos estamos no estado de dormência, aguardando a ressurreição, onde estão Enoque, Elias e Moisés? Ele precisa entender a questão desses três personagens. Eles estão mortos ou eles estão no céu? Veja bem, esses personagens, querido telespectador e ouvinte, são uma prova claríssima de que essa doutrina da imortalidade natural da alma ela é totalmente antibíblica. Por quê? Gênesis 5:24 menciona Enoque indo para o céu em vida. De acordo com 2 Reis, capítulo 2, Elias foi para o céu vivo. Ou seja, não tem nenhum morto com seu espírito no céu, não. Quem está lá, Deus levou por inteiro. Deus levou o corpo com o seu espírito, o fôlego de vida de Deus. Então, o fato de Enoque e Elias irem vivos para o céu é uma prova claríssima de que a ideia de que um espírito sai do corpo, vai para um lugar intermediário e tudo mais, isso é uma coisa antibíblica, não tem cabimento. No caso de Moisés, quando você lê Judas 1:9, comparando com Mateus 19:1-4, você percebe que Moisés foi ressuscitado para depois ir para o céu. Alguns alegam que o espírito de Moisés apareceu para Jesus no Monte da Transfiguração em Mateus 17. Uma bobagem, porque no verso 3, Pedro, quando vê Moisés e Elias conversando com Jesus, Pedro diz o seguinte: Senhor, quer que eu faça 3 tendas? Olha, por que fazer tenda para espírito? Se proteger do orvalho da noite? Não tem cabimento. Óbvio que se Pedro queria fazer tendas, é porque ele viu as pessoas de Elias e a pessoa de Moisés. Moisés ressurreto. Então analise, meu irmão, esses textos e você vai perceber que a Bíblia ensina que só será possível estar no céu com o corpo. Porque a Bíblia não promete uma salvação do espírito. A Bíblia promete a redenção do corpo. Deus quer você por completo no céu, não quer simplesmente uma parte imaterial do ser humano. E professor, eu acho que a gente pode até também dizer que a forma como cada um foi para o céu exemplifica exatamente como vai acontecer com a humanidade, não é isso? Uns serão ressuscitados e irão para o céu, outros irão arrebatados direto sem conhecer a morte. Não é mais ou menos isso que os 3 representam? É isso mesmo, e é o que está em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, né? Que fala que os mortos em Cristo ressuscitarão
E os justos que não terão passado pela morte serão transformados e aí todos irão juntos para o céu na segunda vinda de Cristo. Ok, muito bem. Bom, a próxima pergunta chegou por SMS. Quem mandou foi o Guimarães de Cachoeiro do Itapemirim. Sua pergunta está na mira. E ele diz o seguinte: o Senhor Deus dará a Israel alguma missão especial antes da volta de Jesus? Israel reconhecerá que Jesus era o Messias prometido e que é o próprio Deus antes do advento? Tem alguma profecia específica para o povo de Israel que não reconheceu Jesus como Deus, professor? Não existe essa profecia. Infelizmente, muitos teólogos dispensacionalistas fazem uma separação antibíblica entre Israel e a igreja. Eles acham o seguinte: bom, já que as profecias, algumas profecias referentes a Israel não se cumpriram no Antigo Testamento e Deus não erra, e essas profecias têm de se cumprir, então certas profecias referentes a Israel se cumprirão antes da segunda vinda de Cristo. Agora, isso aí não tem embasamento bíblico para isso. Por quê? De acordo com Paulo em Gálatas 6,16, o que é o Israel hoje? Vou ler aqui. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Paulo aqui está chamando os cristãos de Israel de Deus. O que isso quer dizer? A igreja cristã é o Israel espiritual, é a continuidade do povo de Deus ao longo da história. Então, as profecias referentes ao Israel nacional, como nação, e que não se cumpriram, se cumprirão de uma forma muito mais plena com o Israel espiritual, que é a igreja. De modo que todos juntos, quando estivermos reunidos, a igreja e o antigo Israel, formando um Israel espiritual, todos desfrutaremos das bênçãos de Deus após a segunda vinda de Cristo. Por isso, biblicamente, esta profecia referente a Israel antes da volta de Cristo não possui realmente embasamento nenhum. Ok, professor. Então não há nenhuma profecia específica para o povo de Israel. Muito bem. Bom, eu queria aproveitar e mostrar aqui os nossos telespectadores que vieram ver seu programa em ao vivo. Estamos recebendo 4 convidados aqui. Eu queria mandar um abraço aí, o Anísio, o Daniel. Dá um tchauzinho pra gente aí, pessoal. O Anísio, o Daniel, o Valdemir e o Anderson, que vieram de São Paulo, São Bernardo do Campo, para ver se o programa é ao vivo mesmo. Estão aí vendo se realmente as perguntas que chegam aqui são preparadas antes ou é na hora. Você está vendo que a sua pergunta foi no ar, o programa é ao vivo. Portanto, participe do programa mandando suas perguntas para a gente. Para mandar, 1 minuto, nosso tempo já está acabando, mas para você participar do nosso programa, mande as suas perguntas por SMS, o número é 12 981510101 ou então pelas redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e no nosso blog. Aproveite aí, o programa já está chegando no final, mas conheça o nosso blog. Veja a sequência do programa através do nosso blog. Tenho certeza que você vai ter curiosidade para saber os assuntos que nós colocamos ali, que vai ajudar a enriquecer o seu conhecimento sobre a palavra de Deus. novotempo.com/na mira da verdade e aproveite e peça um curso bíblico também, tá bom? Nosso programa chegou ao final, professor, e a gente só vai se encontrar a semana que vem, se Deus quiser, na segunda-feira. Tudo bem, Deus te abençoe, amigo Tito, Deus abençoe a você, amigo da Rádio Novo Tempo, amigo da TV Novo Tempo, muito obrigado por seu carinho, viu? Obrigado por você acompanhar o nosso programa e enviar as suas perguntas. E não se esqueça, aqui no programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a palavra de Deus sempre vai ter a coragem de lhe responder. E aqui no programa você já sabe, sempre os seus questionamentos vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.